Amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, estamos falando a vocês nesse sábado, 20 de janeiro de 2024, para dar algumas informações e notícias que aconteceram no dia de hoje. Primeira partida do Gauchão, já o Grêmio Porto Alegrense, o campeão do ano passado, foi derrotado pelo vice-campeão do ano passado, em 2-1, para o Caxias, lá na nossa Serra Gaúcha. Amanhã será o dia do Inter, que vai enfrentar ao Avenida em seus redutos, no Beira-Rio. Também no dia de hoje, que 2 homens invadiram um quartel do Corpo de Bombeiros, lá no nosso interior do estado. Foi em Dom Pedrito. Um estava armado de faca e o outro depois fugiu. Esse armado de faca investiu sobre um bombeiro e foi baleado na perna. Após a brigada veio e atendeu a ocorrência, mas não houve maiores problemas na saúde de este homem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, ele compareceu lá em Davos, onde o Milei, com o seu discurso, foi muito ovacionado e aplaudido. Mas já em Zurique, o ministro Barroso disse que há mais de um ano ele não é hostilizado. Ele diz que, embora alguns ainda tenham a filosofia do ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda tem a influência do bolsonarismo, mas também ele não sai em público. Vai ser vaiado de que maneira? Mas se ele pensa assim, boa para ele. Também o cumprimento de um mandato que foi feito pela Polícia Federal e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, segundo disseram, foi um pedido da PGR e também da Polícia Federal. Muitos hoje a situação aplaudiram, mas não esqueçam que amanhã poderão ser eles. Foram cumpridos mandados na residência do líder da oposição, que é o deputado Jordi, e também na Câmara dos Deputados. E algo inédito, o presidente, o Lira, não foi avisado. Quem o avisou foi a Polícia Legislativa, o que não está correto. Primeira vez que aconteceu. A situação aplaude, mas não esqueçam, amanhã poderá ser eles. Também o presidente Lula, ele diz que juízes e promotores estavam subordinados à Justiça dos Estados Unidos para prejudicar a Petrobras. Eles mandaram documentos, embora que não tenham respondido direto a ele, mas mais um problema diplomático está sendo produzido pelo presidente Lula. Também ele diz que o Brasil é pobre por ser governado por quem só pensava em si. Não esqueça ele que ele já havia cumprido 2 mandatos, está no 3º mandato, e um deles ainda é da Dilma, no seu governo do PT. Então eu acho que ele se enquadra nisso. Ele está falando em causa própria, é o que ele pensa. Também uma notícia, o que é a imprensa marrom, ou tentando sempre denegrir a imagem, que nada diz, simplesmente fatos que acontecem. Por exemplo, que um homem morreu ao ser imobilizado por seguranças no metrô no Rio. Só que a imprensa diz homem negro. Não foi citado em momento algum e a cor dele pouco interessa. A notícia não diz o que ele fez para ser contido pelos seguranças e a razão da morte. Mas lembrando a vocês que também houve um caso trágico em que um marginal que estava roubando no supermercado, já tem 11 ocorrências policiais, ao ser interpelado pela segurança e retirado os produtos que ele havia roubado, ele retornou logo após e esfaqueou e matou esse segurança. Ninguém disse, mas o segurança casualmente era um homem negro. Claro que isso não importa, mas eu só estou referenciando a notícia que não há a razão de ser. Também a Uber garante ar-condicionado a todos os passageiros. Muitos motoristas não ligavam o ar-condicionado querendo cobrar uma taxa adicional.
mas a Uber já esclareceu que terá que ter o ar-condicionado, se houver, que tem que ser ligado. Também um carnaval na Bahia. Houve um primeiro ensaio e acontecerá lá no 28 de janeiro, no domingo próximo. Mas diante do público que tem lá, Carlinhos Brau, Lulu Santos, com isso até o Caetano Veloso, que tem medo de fazer show por ser cancelado, por ser apoiador do ex-presidente Lula, se encorajou e diz que vai suspender aquelas férias que ele disse que não queria que o incomodasse e vai participar desse carnaval na Bahia. Mas no carnaval vale tudo, fazer show independente, essa coragem ele não tem. Também algo inédito na zona norte de Porto Alegre, do nosso Rio Grande, lugares que não havia energia elétrica ainda, o povo protestando, os moradores de uma região, retiveram 2 caminhonetes da CE Equatorial e disseram que eles não sairiam dali enquanto não houvesse um caminhão para repor um poste que havia caído. E surtiu efeito. O caminhão veio, repôs o poste e com isso eles saíram vitoriosos. Também o Javier Milei, governo argentino, né? Ele cancelou benefícios sociais de mais de 27 mil pessoas. Também aquela guerra, Israel e Hamas, o Irã diz que o ataque israelense na Síria tem como objetivo espalhar a instabilidade no mundo. É a concepção do Irã. Também aqui no Brasil, casos de violência contra jornalistas têm queda de 51% em 2023. Mas os jornalistas brasileiros têm que ser orientados, que eles não falam de uma pessoa que seja, não é da direita, eles dizem ultradireita, ou essa expressão não está nada, ou extrema direita. Eles têm que ser orientados para darem a notícia e falar se alguém é de direita ou é de esquerda. Tem que ser honesto. Lá no mundo, no nosso América do Norte e na Europa, o frio intenso está causando mortes. Já subiu para 67 o número de mortes só nos Estados Unidos pelo frio extremo. Aqui foi confirmado hoje a 2ª morte em razão das inundações e desabamentos que houveram nos temporais da semana passada. Também a guerra atual lá na faixa de Gaza já matou quase 3 vezes mais pessoas do que nos últimos 15 anos. Quem diz isso é a ONU. Também o número de pontos sem luz aqui no nosso Rio Grande do Sul, no nosso estado, embora que nós estamos dando notícia, locais do Brasil e do mundo. Mas aqui nós ainda temos 167 mil em razão dos temporais. Também que aumentou o número de pontos impróprios para banho no nosso estado. Se você tem interesse, se atualize e confirme na internet. Aquela atração, o Cristo Protetor, lá em Encantado, no Vale do Taquari, já ultrapassa a marca de 250 mil visitantes. Também que no agro nós teremos a abertura oficial da colheita da uva, e ela é realizada em Bento Gonçalves. Aqui em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande, o número de mortes em acidente de trânsito diminuiu. Isto é uma boa notícia. Também os novos valores que serão cobrados em Porto Alegre, já na área azul, começará amanhã. Se você tem interesse ou vai estacionar, se informe, porque está amplamente divulgado nas redes sociais. Também o chefe da OTAN, ele diz: estamos nos preparando para um conflito com a Rússia. E houveram exercícios, o maior dos últimos tempos após a Guerra Fria. Então a OTAN está se preparando para um possível combate com a Rússia. Esperamos nós
que não. Também o Superior Tribunal de Justiça proíbe plano de saúde de vetar a pessoas endividadas. Também uma eventual recuperação judicial da Gol lá nos Estados Unidos pode impactar os voos aqui no nosso Brasil. O ministro está fazendo, o Fernando Haddad. Ele vai receber a bancada evangélica após o fim da isenção para religiosos. Ele vai tentar se explicar, mas eu acho difícil. Benefício dado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também uma missão histórica do Japão fez com que ele se tornasse o 5º país do mundo a pousar na Lua. Também o Senado deve voltar até abril regras para a inteligência artificial. O governo federal reconheceu a situação de emergência em Porto Alegre após um forte temporal. O presidente Lula, ele diz que é preciso agradecer a atuação do Exército em algumas regiões do país. Não é em toda isso aí. Também a inflação em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande, aumentou, segundo diz uma estatística. O Brasil e a China assinaram um acordo para ampliar para 10 anos o prazo do visto entre países. O Supremo, vejam só, é o Supremo quem vai analisar o recurso sobre uma multa que foi impetrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de R$90 mil por uma propaganda contra Lula, quando ele era candidato, dizendo que ele apoiaria o aborto. Mas agora está escancarado. Ele aprova o aborto e quer que realmente haja essa legislação aqui no Brasil. Eu acredito que essa multa deva ser desfeita, porque a acusação na época é verídica, é o que está acontecendo agora. E para terminar, também do mundo, Portugal já registra quase 3 mil mortes acima do normal em um mês, e os médicos apontam coquetel de vírus. Mais uma para terminar. Também a dengue está avançando e já está matando. Segundo o governo federal, a faixa etária que ele diz que é de 6 a 59 anos, as vacinas que existem no momento pelo Ministério da Saúde são tão somente para vacinar 1,1% da população do público-alvo. Com isso, nós encerramos algumas das notícias no dia de hoje. Espero que vocês tenham ficado, pelo menos em parte, bem informados. Muito obrigado.